Bom dia, turma. Gravar aqui mais um videozinho para a gente continuar estudando um pouco mais do Arduino, um pouco mais de eletrônica. E literalmente eu vou aproveitar que esses dias eu tinha pensado num projeto, mas não estava dando certo. Só para vocês terem ideia aqui, eu literalmente andei estudando algumas coisas. O que eu queria era brincar com uma outra coisa que eu, depois de estudar um pouco, eu comecei a fazer, que é criar tipo um sonar no Arduino, para a gente conseguir detectar alguma coisa colocando o sensor ultrassônico e colocando o sensor ultrassônico em cima de um servomotor para ele ficar se movimentando e funcionar como se fosse um sonar. Só que antes de fazer isso eu fiquei brincando com algumas coisas. Comecei brincando com esse projeto daqui e não estava dando muito certo porque eu queria simular um Arduino passando informação para outro Arduino. Literalmente eu grudei um fiozinho aqui do lado, não estava dando certo. Aí eu deixei aquele de lado, comecei a brincar com esse daqui, que também estava dando errado. O problema aqui é que eu queria tentar fazer a leitura do potenciômetro utilizando uma pilhazinha comum. Não estava dando certo. Eu mudei o projeto, comecei a colocar vários multímetros aqui para fazer a medição dessa pilha, do potenciômetro, do que estava saindo de um lado, como é que eu fazia a leitura quando saía aqui do Arduino. E depois de brincar bastante aqui, eu achei legal passar para vocês como que a gente pode utilizar o multímetro no simulador aqui, o Tinkercad, para a gente conseguir fazer algumas leituras e verificar no nosso projeto o que a gente pode utilizar como fonte de energia. E eu tenho aqui esses projetos aqui que eu coloquei. Basicamente são vários tipos de pilha de bateria. Tem a nossa bateria de 9 volts, tem a bateriazinha, aquela moedinha que tem na placa-mãe do computador, de 3 volts, tem a pilha de 1.5 volts, a pilha AA, tem a pilhazinha menorzinha, a pilha palito de 1.5 volts também. E no Tinkercad a gente pode colocar aqui uma fonte de energia parecida com aquela que tem no laboratório. Deixa eu só preparar todo mundo aqui para a gente ver algumas coisinhas. Aqui embaixo eu tenho uma pilha de 1.5 volts e aqui em cima, deixa eu ajustar isso aqui para cima, eu tenho 4 pilhas de 1.5 volts. Deixa eu começar aqui o simulador e já está tudo funcionando aqui. Então deixa eu vir aqui no primeiro, na bateria. A bateria de 9 volts, quando ela está conectada no nosso motorzinho amarelinho, motor da rodinha, ela vai fornecer uma quantidade de energia. No multímetro, quando a gente configura aqui para ler a corrente, que é em amperes, a bateria de 9 volts ela está fornecendo 389 miliamperes e o motorzinho aqui está girando a 286 rotações por minuto. Na pilhazinha, na bateriazinha de moeda, ela fornece 3 volts, a corrente é de 94,8 miliamperes e o motorzinho está girando a 70 rotações por minuto. O que a gente precisa prestar atenção aqui? As baterias, tanto a de 9 volts, a moedinha, a pilha e a fonte de energia que está aqui para frente, que no caso da fonte de energia eu fiz uma simulação de ter duas pilhas 18650, que é aquela maiorzinha, um pouco maior que a pilha AA, ela é um pouquinho mais comprida e um pouquinho mais gordinha. Cada uma delas tem uma voltagem, no caso da bateria 9 volts, da bateria de moeda 3 volts, da pilha de 1.5 volts, a pilha AA e a pilha AAA, e a 18650 são 3.7 volts. Além da voltagem, tem a corrente elétrica e cada uma delas tem uma capacidade de fornecer corrente elétrica. O que vai variar de uma para outra? Da 9 volts para 3 volts para 1.5. A voltagem ela é importante porque ela é como se fosse a pressão que vai fornecer energia, mas a corrente acaba sendo mais importante. Então no caso aqui, do primeiro motorzinho aqui, ele está girando a 286 RPM e tem
Vamos arredondar aqui para 390 mA. Aqui eu tenho 95 RPM e 70 mA. Aqui já caiu também a corrente. Aqui da pilha palito, também já caiu a corrente. E aqui na nossa fonte de energia, que eu configurei para ser o equivalente a duas baterias 18650 de 3.7 volts, que dá 7.4 volts. Ela está utilizando 340 mA. E aqui, ó, 252 RPM, é quase a mesma coisa que acontece aqui na bateria de 9 volts, de 390 mA e 286 RPM. Então aqui, nessa simulação aqui, eu tenho na fonte de energia 7.4 volts e na bateria 9 volts, e praticamente a mesma rotação que eu tenho no primeiro motor e no último motor ali também. Então isso acontece muito mais por causa da corrente que está passando, que ela consegue manter o motor rodando, e a voltagem também, que é mais alta nesses casos aqui, no primeiro de 9 volts e no último aqui de 7.4. Outra coisa, por quanto tempo cada bateria dessa consegue fazer o motor ficar funcionando. Quem utilizou a bateria de 9 volts no robozinho viu que ela caía, ela perdia a carga dela, perdia a capacidade muito rápido. E quem ficou utilizando as pilhas 18650 conseguiu utilizar por mais tempo. Por que que isso aconteceu? Esse outro númerozinho que está aqui, ó, 1500 e 3500, no caso da fonte de energia, que está simulando a pilha 18650, e aqui na bateria de 9 volts, de 400 a 1200. O que são esses números? É a capacidade de carga que cada fonte de energia dessa aqui tem. Uma bateria de 9 volts, ela tem entre 400 e 1200 mA para fornecer. A bateriazinha de moeda tem 3 volts, mas tem apenas 200 mA, que vai acabar rapidinho. A pilha AA, a pilha comum, de 600 a 2000 mA. E a pilha palito, a pilha AAA, tem de 200 a 1200, que é bem menos que a pilha comum. Então, se for utilizar a pilha AAA, ela fornece energia por pouquíssimo tempo. A pilha AA consegue fornecer energia por mais tempo. A pilha AA, ela tem uma voltagem menor. Então, se eu juntar várias pilhas, nesse caso de cima aqui eu tenho 4 pilhas fornecendo mais corrente elétrica, o motorzinho consegue girar mais, tem uma voltagem um pouquinho maior, e juntando 6 pilhas AA, eu tenho o equivalente a uma bateria de 9 volts. Mas a melhor de todas, que a gente pode ver aqui, é a pilha 18650, a bateria 18650, que ela tem uma voltagem muito boa. Juntando 3 18650, juntando 3 baterias, a gente consegue ter, deixa eu só aumentar aqui, para 11 volts, 11.1, já fornece mais energia, o motorzinho está girando mais rápido, e a gente consegue ter essa bateria funcionando por muito tempo. Então essa aqui é a primeira parte que eu queria passar para vocês, que a gente pode utilizar aqui no Tinkercad. A gente pode colocar o multímetro para verificar tanto a corrente elétrica quanto a voltagem que a gente tem no nosso de consumo no nosso projeto, e qual o melhor tipo de bateria que a gente pode utilizar. Lembrando que a bateria tem uma influência direta também no peso que vai ter no final. E aí, por exemplo, se você tem um projeto que é mais simples, que tem menos componentes e que não precisa de tanta energia, de repente uma única bateriazinha dessa aqui do tipo moeda já consegue fazer o seu projeto funcionar. Não precisa de uma bateria de 9 volts, que é mais pesada, e também não vai precisar de 3 baterias de 18650, que são mais pesadas e são mais caras também. Às vezes uma
bateriazinha do tipo moeda já consegue resolver. Isso você consegue verificar colocando o multímetro no seu projeto. Então deixa eu parar aqui para daqui a pouco começar a gravar a segunda parte, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o multímetro para funcionar no nosso projeto.